Matrimônio do Céu e do Inferno, de William Blake. Tradução de Júlia Vidili. O argumento. Rintrah ruge e balança suas chamas no ar carregado. Nuvens famintas balançam-se nas profundezas. Outrora manso e em uma perigosa trilha, o homem justo manteve sua rota pelo vale da morte. Há rosas plantadas onde crescem espinhos, e na mata estéril cantam as abelhas melíferas. Então estava fundada a perigosa trilha, e um rio e um regato, em cada penhasco e tumba, e nos ossos embranquecidos a argila vermelha despontou, até que o vilão saia dos atalhos fáceis para andar nos atalhos perigosos e dirija o homem justo a climas estéreis. Agora a serpente sorrateira anda em suave humildade, e o homem justo se enrevesse nas trevas remotas onde perambulam leões. Rintrah ruge e balança suas chamas no ar carregado, nuvens famintas balançam-se nas profundezas. Como o novo céu começou, e já faz 33 anos desde seu advento, o inferno eterno revive. E vejam, Swedenborg é o anjo sentado na tumba. Seus escritos são as roupas dobradas de linho. Este é o domínio de Edom e o retorno de Adão ao paraíso. Ver Isaías, capítulo 34 e 35. Sem contrários não há progresso. Atração e repulsão, razão e energia, amor e ódio são necessários à existência humana. Desses contrários, saem o que os religiosos chamam de bem e mal. O bem é o passivo, obedece à razão. O mal é o ativo, que vem da energia. O bem é o céu, o mal é o inferno. A voz do demônio. Todas as Bíblias ou códigos sagrados foram as causas dos seguintes erros: que o homem tem dois princípios existentes reais a saber, um corpo e uma alma, que a energia chamada mal é apenas do corpo e que a razão chamada bem é apenas da alma, que Deus atormentará o homem pela eternidade por seguir suas energias, mas os seguintes contrários são verdadeiros. O homem não tem corpo distinto de sua alma, pois o que é chamado corpo é uma porção da alma discernida pelos 5 sentidos, os condutos principais da alma nesta era. A energia é a única vida e é do corpo, e a razão é a amarra ou circunferência exterior da energia. A energia é o deleite eterno. Os que refreiam o desejo o fazem porque o deles é fraco bastante para ser refreado, e o freio ou razão usurpa seu lugar e governa o relutante. E sendo refreado, ele se torna gradualmente passivo até que seja apenas a sombra do desejo. A história está escrita no paraíso perdido, e o governante ou razão é chamado Messias. E o arcanjo original, o possuidor do comando da hoste celeste, é chamado demônio ou Satã, e seus filhos são chamados pecado e morte. Mas no livro de Jó, o Messias de Milton é chamado Satã, pois essa história foi adotada por ambas as partes. De fato, pareceu a razão que o desejo fora jogado fora, mas o relato do demônio diz que o Messias caiu e formou um céu com que ele roubou do abismo. Isso é mostrado no Evangelho, onde ele reza ao Pai para que envie o Consolador, ou desejo que a razão poderia ter ideias de construir, sendo Jeová da Bíblia não mais que aquele que vive nas chamas reluzentes. Saiba que após a morte de Cristo, ele se tornou Jeová. Mas em Milton, o Pai é destino, o Filho uma razão dos 5 sentidos, e o Espírito Santo, vácuo. Nota: a razão pela qual Milton escreveu Acorrentado, quando escreveu acerca de anjos e Deus, e em Liberdade, quando de demônios e inferno, é porque ele era um verdadeiro poeta e do partido dos demônios sem saber. Uma visão memorável. Quando eu andava entre as chamas do inferno, deleitado com os gozos do gênio, que aos anjos parecem tormento e insanidade, coletei alguns de seus provérbios, pensando que como os ditos usados por uma nação marcam seu caráter, assim os provérbios do inferno demonstram a natureza da sabedoria infernal, melhor que qualquer descrição de construções e trajes. Quando vi para casa, no abismo dos 5 sentidos, onde uma escarpa achatada franze as sobrancelhas para o mundo presente, vi um demônio poderoso envolvido em negras nuvens, flutuando pelos lados da rocha, com fogos corrosivos. Ele escreveu a seguinte sentença, agora percebida pelas mentes dos homens e lida por eles na terra. Como você poderia saber que cada pássaro que corta a estrada dos ares é um imenso mundo de deleite bloqueado por seus 5 sentidos? Provérbios do inferno. Na semeadura aprenda, na colheita ensine, no inverno desfrute.
Guie sua carroça e seu arado sobre os ossos dos mortos. A estrada do excesso leva ao palácio da sabedoria. A prudência é uma velha donzela feia cortejada pela incapacidade. Quem deseja, mas não age, gera pestilência. A minhoca cortada perdoa o arado. Mergulha no rio quem ama a água. Um tolo não vê a mesma árvore vista por um sábio. Aquele cuja face não tem luz nunca se tornará uma estrela. A eternidade está apaixonada pelas produções do tempo. A abelha ocupada não tem tempo para a tristeza. As horas de tolice são medidas pelo relógio, mas as de sabedoria nenhum relógio pode medir. Toda comida saudável é apanhada sem rede ou arapuca. Ressalte os números de peso e medida em um ano de escassez. Nenhum pássaro voa alto demais, se voa com as próprias asas. Um corpo morto não se vinga de ofensas. O mais sublime ato é pôr outro antes de você. Se o tolo persiste em sua tolice, ele se tornaria sábio. A tolice é o disfarce da patifaria. A vergonha é o disfarce do orgulho. Provérbio do inferno. As prisões são construídas com pedras da lei, os bordéis com tijolos da religião. O orgulho do pavão é a glória de Deus. A luxúria do bode é o prêmio de Deus. A ira do leão é a sabedoria de Deus. A nudez da mulher é o trabalho de Deus. Excesso de tristeza ri, excesso de alegria chora. O rugido dos leões, o uivar dos lobos, a fúria do mar tempestuoso e a espada destrutiva são porções de eternidade grandes demais para o olho do homem. A raposa condena a armadilha nunca a si mesma. A alegria fecunda, a tristeza produz. Deixa o homem vestir a pele do leão, a mulher a lã da ovelha. O pássaro um ninho, a aranha uma teia, o homem a amizade. O sorridente tolo egoísta e o carrancudo tolo mal-humorado devem ser julgados sábios e podem ser um flagelo. O que agora está provado já havia sido imaginado. O rato, o camundongo, a raposa, o coelho olham as raízes. O leão, o tigre, o cavalo e o elefante olham os frutos. A cisterna contém, a fonte transborda. Um pensamento preenche a imensidão. Sempre esteja pronto para narrar sua mente, e um homem humilde o evitará. Tudo o que é possível de ser imaginado é uma imagem da verdade. A águia nunca perde tanto tempo como quando se submete a tomar lições do corvo. Provérbio do inferno. A raposa provê a si mesma, mas Deus provê o leão. Pense de manhã, haja tarde. Coma ao anoitecer e durma à noite. Aquele que sofreu, você impõe que o conheça. Assim como o arado segue palavras. Deus recompensa as orações. Os tigres da ira são mais sábios que os cavalos da instrução. Espere veneno da água parada. Você nunca sabe o que é o bastante, até que saiba o que é mais que o bastante. Ouça os tolos reprovar. É um elogio de reis. Os olhos de fogo, as narinas de ar, a boca de água, a barba de terra, o fraco de coragem é forte e esperteza. A macieira nunca pergunta à faia como deve crescer, nem o leão ao cavalo como deve apanhar sua presa. O receptor agradecido traz uma colheita abundante. Se os outros não fossem tolos, nós o seríamos. A alma do doce deleite nunca pode ser poluída. Quando vês uma águia, vês uma parte do gênio. Ergue tua cabeça. Assim como a lagarta escolhe as mais belas folhas para colocar seus ovos, assim o sacerdote coloca sua maldição nas mais belas alegrias. Criar uma florzinha é labor de eras. A maldição distende. A bênção relaxa. O melhor vinho é o mais velho, e a melhor água é a mais nova. As orações não aram, os elogios não colhem. A alegria não ri, a tristeza não chora. Provérbios do inferno. A cabeça sublime, o coração emoção, as genitálias beleza, as mãos e pés proporção. Como o ar para um pássaro ou o mar para um peixe, assim é o desprezo para um desprezível. O corvo deseja que tudo fosse preto, a coruja que tudo fosse branco. Exuberância é beleza. Se o leão fosse aconselhado pela raposa, ele seria esperto. O aperfeiçoamento faz estradas retas, mas as estradas tortas sem aperfeiçoamento são estradas de gênio. Antes assassinar uma criança em seu berço que acalentar desejos não realizados. Onde o homem não está, a natureza é estéril. A verdade nunca pode ser contada de forma a ser compreendida e não acreditada. É o bastante.
ou é demais? Os antigos poetas animaram todos os objetos sensíveis com deuses ou gênios, chamando-os por nomes e adornando-os com as propriedades de florestas e rios, montanhas, lagos, cidades, nações e o que quer que os seus aumentados e numerosos sentidos podiam perceber. E, particularmente, eles estudaram o gênio de cada cidade e país, colocando-os sob sua deidade mental. Assim o sistema se formou, do qual alguns tiraram vantagem e escravizaram o vulgo, tentando compreender ou abstrair as deidades mentais de seus objetos. Assim começou o sacerdócio, escolhendo formas de adoração em textos poéticos, e finalmente proclamaram que os deuses ordenaram tais coisas. Assim o homem esqueceu que todas as deidades residem no peito humano. Uma visão memorável. Os profetas Isaías e Ezequiel jantaram comigo, e eu lhes perguntei como eles ousaram afirmar tão redondamente que Deus falara com eles, e se eles não tinham pensado na ocasião que seriam mal interpretados, assim como a causa da imposição. Isaías respondeu: Não vi Deus, nem ouvi, em uma percepção orgânica finita, mas meus sentidos recobraram o infinito em cada coisa. E eu estava então persuadido e confirmei que a voz da indignação honesta é a voz de Deus. Não me preocupei com as consequências e escrevi. Eu então perguntei: Uma firme persuasão de que a coisa é assim a torna assim? Ele respondeu: Todos os poetas acreditam que é assim. Em épocas de imaginação, essa firme persuasão removia montanhas, mas muitos são incapazes de uma firme persuasão em qualquer coisa. Então Ezequiel disse: A filosofia do Oriente ensinou os primeiros princípios da percepção humana. Algumas nações mantêm o princípio para a origem e algumas um outro. Nós de Israel ensinamos que o gênio poético, como agora se chama, era o primeiro princípio, e todos os outros eram simplesmente derivados, o que era a causa de nosso desprezo pelos sacerdotes e filósofos de outros países e da profecia de que, por fim, provar-se-ia que todos os deuses se originaram no nosso e seriam tributários do gênio poético. Era isso que nosso grande poeta Rei Davi desejava tão ardentemente e invocava tão pateticamente, dizendo que por isso ele conquistava inimigos e governava reinos. Tanto amávamos nosso Deus que amaldiçoávamos em seu nome todas as deidades das nações vizinhas e afirmávamos que elas eram rebeldes. A partir dessas opiniões, o vulgo começou a pensar que todas as nações seriam, por fim, sujeitas aos judeus. Isso, ele disse, como todas as firmes persuasões, por fim passou, pois todas as nações acreditam no código dos judeus e adoram o Deus dos judeus, e que sujeição poderia ser maior. Ouvi isso meio maravilhado e devo confessar minha própria convicção. Após o jantar, pedi a Isaías que favorecesse o mundo com seus trabalhos perdidos. Ele disse que nada de igual valor fora perdido. Ezequiel disse o mesmo a esse respeito. Perguntei também a Isaías o que o fez ficar nu e descalço por 3 anos. Ele respondeu: O mesmo que fez Diógenes o grego. Perguntei então a Ezequiel por que ele comera estrume e se deitara por tanto tempo em seu lado direito e esquerdo. Ele respondeu: O desejo de elevar outros homens à percepção do infinito. Isto é praticado pelas tribos norte-americanas. E é honesto aquele que resiste a seu gênio e consciência apenas por causa da tranquilidade ou gratificação presente? A antiga tradição de que o mundo seria consumido em fogo no fim de 6.000 anos é verdadeira, como ouvi no inferno. Pois o querubim com suas espadas flamejantes será por isso mandado a deixar seu posto na árvore da vida. E quando ele o fizer, toda a criação será consumida e se mostrará infinita e sagrada, assim como se mostra agora finita e corrupta. Isto ocorrerá por um aperfeiçoamento do gozo sensual. Mas antes, a noção de que o homem tem um corpo distinto da alma tem de ser eliminada. Isto devo fazer imprimindo o método infernal, com corrosivos que no inferno são salutares e medicinais, derretendo superfícies aparentes e mostrando o infinito que estava escondido. Se as portas da percepção fossem abertas, tudo apareceria ao homem tal qual é, infinito. O homem fechou a si mesmo, vendo as coisas através das estreitas fissuras de sua caverna. Uma visão memorável. Eu estava na tipografia do inferno e vi o método pelo qual o conhecimento é transmitido de geração a geração. Na primeira câmara havia um homem-dragão, limpando o lixo da boca da caverna. Dentro, alguns dragões estavam escavando a caverna. Na segunda câmara, havia uma víbora enlaçada na pedra e na caverna.
e outras adornando-a com prata dourada e pedras preciosas. Na terceira câmara havia uma águia com asas e penas de ar. Ela fazia o interior da caverna ser infinito, e havia diversas águias como homens construindo palácios nos imensos penhascos. Na quarta câmara havia leões de chamas reluzentes, enraivecidos e derretendo metais em fluidos vivos. Na quinta câmara havia formas sem nome que espalhavam os metais no espaço. Ali, eles eram recebidos pelos homens que ocupavam a sexta câmara e tomavam a forma de livros e eram arrumados em bibliotecas. Os gigantes que formaram esse mundo e sua existência sensorial e que agora parecem nele viver acorrentados são, na verdade, a causa de sua vida e as fontes de toda atividade. Mas as correntes são a esperteza das mentes fracas e obedientes que têm poder para resistir à energia. De acordo com o provérbio, o fraco em coragem é forte em esperteza. Assim, uma parte do ser é o prolífico, a outra é o devorador. Para o devorador, parece que o produtor estava acorrentado, mas não é assim. Ele apenas pega porções da existência e visão que é o todo. O prolífico deixaria de ser prolífico a menos que o devorador, como o mar, recebesse o excesso de seus deleites. Alguns dirão, não é só Deus o prolífico? Respondo, Deus apenas age, e é em seres ou homens existentes. Em duas classes de homens, estão sempre sobre a terra e podem ser inimigas. Quem quer que tente reconciliá-las busca destruir a existência. A religião é um esforço para reconciliar ambas. Nota: Jesus Cristo não desejava unir, mas separá-los, como na parábola das ovelhas e bodes, e ele diz, não vim trazer a paz, mas uma espada. Messias, ou Satã, ou Tentador, era tido primeiramente como um dos antediluvianos que são nossas energias. Uma visão memorável. Um anjo veio a mim e disse, ó lamentável, tolo homem, ó horrível, ó estado medonho, consideres a torre escaldante que estás preparando para ti por toda eternidade, para o qual caminhas nesse passo. Eu disse, talvez você queira me mostrar meu lote eterno, e nós o contemplaremos juntos, e verei se o seu lote é mais desejável que o meu. Assim ele me levou através de um estábulo e de uma igreja, e pelas catacumbas da igreja, no fim do qual havia um moinho. Através do moinho, continuamos e chegamos a uma caverna. Pela caverna ventosa, tateamos nosso tedioso caminho, até que um vazio sem limites, como um céu baixo, apareceu debaixo de nós e nos seguramos às raízes das árvores e nos penduramos sobre essa imensidão. Mas eu disse, se lhe agrada, vamos nos entregar a esse vazio e ver se a providência está aqui também? Se você não fizer, eu farei. Mas ele respondeu, não ouses, ó jovem, mas enquanto aqui permanecemos, contempla seu lote, que logo aparecerá quando a escuridão se for. Assim fiquei com ele, sentado na raiz torta de um carvalho. Ele estava suspenso em um fungo que crescera com a cabeça voltada para baixo. Gradualmente contemplamos o abismo infinito, brilhante como a fumaça de uma cidade em chamas. Debaixo de nós, a uma imensa distância, estava o sol, negro, mas brilhante. Em torno dele havia faixas flamejantes em que se revolviam enormes aranhas, rastejando sob sua presa, que voava ou antes nadava na profundeza infinita, nas mais terríveis formas de animais vindos da corrupção. E o ar estava cheio deles, e parecia composto deles. Estes são os demônios, chamados poderes do ar. Perguntei ao meu companheiro qual era o meu lote eterno. Ele disse, entre a aranha preta e a branca. Mas então, do meio da aranha preta e da branca, uma nuvem e fogo estouraram e rolaram na profundeza, pretejando tudo o que estava embaixo. Assim aquela profundeza ficou negra como o mar e girou com um terrível estrondo. Sob nós, nada se podia ver além de uma tempestade negra, e olhando para o leste, entre as nuvens e as ondas, víamos uma catarata de sangue misturada com fogo, e poucas das pedras que atiramos apareceram e afundaram de novo o flanco escamoso de uma monstruosa serpente. Por fim, a leste, a cerca de 3 graus de distância, apareceu uma crista de fogo sobre as ondas. Devagar, ela se ergueu como uma cadeia de rochas douradas, até descobrimos 2 globos de fogo carmesim, dos quais o mar se evaporava em nuvens de fumaça. E agora víamos que era a cabeça de Leviatã. Sua testa era dividida em listras verdes e roxas, como a testa de um tigre. Logo vimos sua boca e guelras vermelhas penduradas
logo acima da espuma furiosa que atingia a profundeza negra com pontos de sangue, avançando em nossa direção com toda a fúria de uma existência espiritual. Meu amigo anjo subiu de uma estação para o moinho. Fiquei sozinho e então a aparição não estava mais lá, mas me vi sentado em um agradável banco às margens de um rio sob a luz da lua, ouvindo um arpista cantando ao som da harpa, e o seu tema era: o homem que nunca muda de opinião é como a água parada, e cria répteis na mente. Mas me levantei e procurei pelo moinho, e lá encontrei meu anjo que, surpreso, perguntou-me como eu escapara. Respondi: tudo o que vimos era devido à sua metafísica, pois quando você se foi, vi-me em um banco à luz da lua, ouvindo o arpista, mas agora vimos meu lote. Posso ver o seu? Ele riu de minha resposta, mas repetidamente eu peguei com força em meus braços e voei para o oeste através da noite, até que nos houvéssemos elevado sobre a sombra da terra. Então lancei-me com ele diretamente no corpo do sol. Ali me vesti de branco e, pegando na mão de Swedenborg, volumes caíram da gloriosa região e passaram todos os planetas, até que chegamos a Saturno. Aqui parei para descansar e saltei no vazio, entre Saturno e as estrelas fixas. Aqui, disse eu, é seu lote nesse espaço, se é que isso pode ser chamado de espaço. Logo vimos o estábulo e a igreja, e eu levei ao altar e abri a Bíblia. E eis, havia um poço profundo, no qual desci empurrando o anjo diante de mim, e logo vimos 7 casas de tijolo. Em uma delas entramos. Ali havia alguns macacos babuínos e todos dessa espécie acorrentados ao meio, fazendo caretas e tentando pegar um ao outro, mas impedidos pelo pequeno comprimento de suas correntes. Porém, vi que por vezes ele aumentava em número e então os fracos eram pegos pelos fortes. E com um aspecto trosseiro, primeiro se acasalavam e então os devoravam, arrancando primeiro um membro e depois outro, até que o corpo se tornasse um tronco inútil. Este, após caçoar dele e beijá-lo com aparente carinho, eles os devoravam também. E cá e lá, vi um deles arrancando gostosamente a carne de sua própria cauda. Como o fedor nos aborreceu terrivelmente, voltamos ao moinho, e em minha mão eu trouxe o esqueleto de um corpo, que no moinho era a analítica de Aristóteles. Então o anjo disse: tua visão se impôs sobre mim, e tu devias te envergonhar. Respondi: impusemos um ao outro, e é perda de tempo conversar com você, cujos trabalhos são apenas analíticos. A oposição é a verdadeira amizade. Sempre achei que os anjos tinham a vaidade de falar de si mesmos como um único sábio. Eles o fazem com uma insolência confiante que brota do raciocínio sistemático. Assim, Swedenborg ostenta que o que ele escreve é novo, embora seja apenas um índice ou sumário de livros já publicados. Um homem trouxe o macaco para fazer uma demonstração, e porque ele era um pouco mais sabido que o macaco, tornou-se vão e pensou ser mais sabido que 7 homens. Assim é com Swedenborg. Ele demonstra a loucura das igrejas e mostra os hipócritas, até imaginar que todos são religiosos, e ele, o único sobre a terra que já quebrou uma rede. Agora ouça um fato simples. Swedenborg não escreveu uma nova verdade. Agora ouça outra. Ele escreveu todas as velhas falsidades. E agora ouça a razão. Ele conversou com anjos que são todos religiosos, e não conversou com demônios que odeiam. Todos a religião, pois foi incapaz disso em suas noções arrogantes. Assim, os escritos de Swedenborg são uma recapitulação de opiniões superficiais e uma análise das mais sublimes, mas nada além disso. Outro fato simples. Qualquer homem com talentos mecânicos pode, a partir dos escritos de Paracelso ou Jacob Böhmen, produzir 10.000 volumes de valor igual ao de Swedenborg e aos de Dante e de Shakespeare em número infinito. Mas após ter feito isso, não posso lhe dizer que ele conhece mais que seu mestre, pois ele apenas tem uma vela à luz do sol. Uma visão memorável. Uma vez eu vi um demônio em uma chama de fogo, que apareceu diante de um anjo sentado em uma nuvem, e o demônio lançou essas palavras: a adoração de Deus é honrar seus dons em outros homens, cada um de acordo com seu gênio, e amar mais os maiores homens. Aqueles que invejam ou caluniam grandes homens odeiam Deus, pois não há outro Deus. O anjo, ouvindo isso, ficou quase azul, mas controlando-se ficou amarelo, e por fim branco, rosa e sorridente. Então retrucou: idólatra! Deus não é um? E não é ele visível em Jesus Cristo? E não deu Jesus Cristo sua sanção à lei dos 10 mandamentos?
E não são todos os outros homens tolos, pecadores e nadas? O demônio respondeu: Zurre um tolo em sua malfariz, sua loucura não sairá dele. Se Jesus Cristo é o maior dos homens, você deveria amá-lo no maior grau. Agora ouça como ele deu sua sanção aos 10 mandamentos. Ele não zombou do sabá. E assim, Deus zombou dos sabás? Assassinou aqueles que foram assassinados por causa dele? Transgrediu a lei acerca das mulheres pegas em adultérios? Roubou o trabalho de outros para sustentá-lo? Prestou falso testemunho quando omitiu uma deferência entre Pilatos? Cobiçou quando rezava por seus discípulos e quando eles ordenou que sacudisse a poeira de seus pés contra quem se recusasse a alojá-los? Eu lhe digo, nenhuma virtude pode existir sem quebrar esses 10 mandamentos. Jesus era toda virtude e agiu por impulso, não por regras. Tendo ele assim falado, contemplei o anjo que alongara os braços abraçando a chama de fogo e ele se consumiu e acendeu como Elias. Nota, esse anjo que se tornou um demônio é meu amigo particular. Frequentemente lemos a Bíblia juntos em seu sentido infernal ou diabólico que o mundo deveria ter se eles se comportassem bem. Tenho também a Bíblia do inferno que o mundo deve ter, quer queira, quer não. Uma lei para o leão e o boi a opressão. Uma canção de liberdade. A fêmea eterna gemeu. Ouve-se por toda a terra. A costa de Obion está doentiamente silenciosa. Os prados americanos desfalecem. Sombras de profecia estremecem pelos lagos e rios balbuciam pelo oceano. França, arranca tua torre. Espanha dourada, arrebenta as barreiras da velha Roma. Arremessa tuas chaves, ó Roma, na queda profunda e mesmo na queda eterna, e chora. Em suas mãos trementes, ele pegou o vagido de terror do recém-nascido. Nessas infinitas montanhas de luz, agora limitadas pelo Oceano Atlântico, o fogo recém-nascido parou diante do rei estrelado. Enfeitadas com neves de sobrancelhas cinzas e rostos trovejantes, as asas ciumentas abriam-se sobre a profundeza. A mão com a lança queimava acima. Desfivelado foi o escudo. Em seguida veio a mão do ciúme, em meio aos cabelos flamejantes, e atirou a armadilha recém-nascida na noite estrelada. O fogo está caindo. Olhe, olhe! Ó cidadão de Londres, aumenta teu semblante. Ó judeu, deixa de contar ouro. Volte ao teu óleo e vinho, ó africano, negro africano. Vai, pensamento alado, alargar a testa dele. Os membros ardentes, o cabelo flamejante, disparam como o sol afundando no mar ocidental. Acordado de seu eterno sono, o elemento grisalho rugindo voou. Apressado, batendo suas asas em vão, desce o rei ciumento, seus conselheiros de sobrancelhas cinzas, guerreiros, trovejantes, veteranos encaracolados entre elmos e escudos e cavalos de carruagens, elefantes, bandeiras, castelos, fundas e pedras, caindo, correndo, ruindo, enterrados nas ruínas, nas cavernas de outono. Todas as noites, sob as ruínas, então, com suas tristes chamas fenecidas, emerge o rei sombrio, com o trovão e o fogo, levando suas hostes estreladas, através da destruição imensa, ele promulga seus 10 mandamentos, cintilando suas pupilas brilhantes sobre a profundeza desmaiada no escuro, onde o filho do fogo, em sua nuvem oriental, enquanto a manhã cobre de penas seu peito dourado, atropelando as nuvens escritas com maldições, reduz a pó a lei de pedra, soltando os cavalos eternos das cavernas da noite, gritando: não há mais império! E agora o leão e o lobo devem desaparecer. Corvo. Possam os sacerdotes do coro da aurora, não mais em luto negro, com rouca nota amaldiçoar os filhos da alegria, nem seus irmãos aceitos, que tiranos, ele diz livres, tracem um limite, ou construa o telhado. Nem a pálida depravação religiosa chame a isso virgindade, que deseja, mas não age, pois tudo o que vive é sagrado.